Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. É um versículo muito conhecido e muito importante, como todos. E ele diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Amém. Bom, meus queridos, aqui a gente aprende, com esse versículo, a fidelidade de Deus, Então, Deus, o que ele fala, acontece. O que ele promete, ele cumpre, Não tem isso de Deus falou e não fez, Deus prometeu e não cumpriu. Não tem isso, Todas as profecias que estão na Bíblia, no Antigo Testamento, foram cumpridas, Jesus, quando esteve aqui, cumpriu todas, Não deixou de cumprir nenhuma, Foram todas cumpridas. E toda a palavra de Deus, quando Deus diz A, vai acontecer A. Quando Deus diz B, vai acontecer B. Não tem por onde, não tem como Deus falar uma coisa e acontecer outra, Deus prometer e não cumprir, aquilo não acontecer, não tem. Por isso, que a gente, quando nós falamos, de falsos profetas, de profetas que dizem, que foi Deus que me falou, foi Deus que disse, como a gente vê muitos aí, infelizmente, muitos cultos a gente vê acontecendo isso, de o pastor ou alguém, normalmente são os pastores, que são, se dizem, profetas, normalmente são pastores. E às vezes não são, mas a maioria das vezes é. Daí ele dizendo, olha, eu estou vendo aí na sua mão uma chave de um carro, uma chave de um apartamento novo, e às vezes, na maioria delas, infelizmente, é mentira, aquilo não acontece, E por que não acontece? Porque não era de Deus, não foi Deus, como diz aqui em Números, não foi Deus que prometeu, acaso é Deus que falou e não aconteceu, Então, quando não acontece, não é de Deus, é simples assim. Não aconteceu, não é de Deus, é fácil, é simples, A gente não pode, como a gente disse, a gente não pode culpar a Deus, não aconteceu, eu fiquei esperando, Deus falou, não foi Deus que falou, foi tal pessoa que falou, Então, se não aconteceu, foi a tal pessoa que falou, o que não devia ter falado. Então, que a gente fique atento, não voltando ao mesmo assunto, mas continuando, que o assunto de hoje é mais ou menos uma continuação do que a gente falou, de não ficarmos atentos e não darmos ouvidos a falsos profetas, e ficarmos atentos aos falsos profetas, porque infelizmente tem pastores que só olham, só veem números, Só veem números, quando eu digo, eu me refiro a dinheiro, Só veem o dízimo, as ofertas, é só isso que ele vê, é só isso que ele almeja. Sabe aqueles desenho animado que a gente vê, quando a pessoa, às vezes o bichinho lá está com fome, tá alguma coisa, ou tá vidrado em alguma coisa, que quando ele olha, o olho dele brilha, é a mesma coisa, Muitas igrejas hoje em dia, elas estão assim, deixou de ser igreja e passou a ser um negócio, um comércio, infelizmente, Não são todas, é claro, mas infelizmente são muitas, São muitas. Eu até arrisco a dizer aí que é a maioria, Mas, então a gente, o nosso papel qual é? É ficarmos atentos, Ficarmos atentos, não deixarmos
ser enganados, né? Não aconteceu, não é de Deus. É só a gente lembrar aqui de Números, lembrar de Deuteronômio, né, 18, 22, se não me engano é isso, que fala também dos falsos profetas, e agora lembrar de Números 23, 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Então, se for de Deus, queridos, vai acontecer, não tem como. Vai acontecer, né? Na hora certa vai acontecer. Se não for de Deus, esquece. Esquece que não vai acontecer nunca, jamais. Né? Por quê? Porque não é de Deus, não veio de Deus. Tá bom, queridos? Então hoje, né, nessa quinta-feira, que a gente tira um pedacinho da quinta-feira, um pouquinho, para a gente refletir, né, para que a gente pare para pensar e faça, né, uma retrospectiva sua, íntima, né, as coisas que você, entre só você e Deus, o que você pediu para Deus sinceramente, de coração, o que aconteceu, né, o que não aconteceu, né? Se você teve algum episódio desse de profecias ditas por Ciclano, Beltrano e não aconteceram ou aconteceram, né? Faça um balanço, né? Faça um balanço e tire a sua conclusão, né? Ah, então não aconteceu, não foi de Deus. Ah, isso aconteceu sim, o fulano falou que, né, que Deus falou com ele, não, realmente aconteceu. Então, ótimo. Beleza, né? Como eu disse, não são todos, né? Não são todos, mas faça um balanço, né? E chegue à sua conclusão, tá bom, querido? Se a profecia que te falaram, se foi de Deus ou se foi dos homens, tá bom? Então é isso, queridos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe, que Deus nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria, para que a gente possa, né, realmente discernir o bem do mal, a verdade da mentira. E baseado nisso, né, nesse discernimento, que a gente faça as escolhas certas, tomemos as decisões corretas e nos aproximemos cada vez mais de Deus, em nome de Jesus. Então é isso, queridos, muito obrigado, uma ótima quinta-feira, sejamos hoje melhores do que fomos ontem e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grande abraço, querido, Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, queridos.